Alô galera, aqui é o Léo, zagueiro do Cruzeiro. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus abençoe, um grande abraço. Valeu! Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, Sociedade Recreativa Palmeiras é um clube de lazer voltado para diversas práticas de atividades esportivas e eventos sociais. Um clube localizado no coração de BH, no bairro Funcionários. Em 2017, o Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso. Venha fazer parte do clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue no 3241-1543 e agende já a sua visita. E o Cruzeiro se prepara para enfrentar o São Paulo no domingo, 11 horas da manhã, no Morumbi. Time já se preparando aí, um jogo num horário diferente, mas, Alexandre, São Paulo, mesmo na fase ruim, dentro da zona de rebaixamento, já com 45 mil ingressos vendidos, com uma expectativa aí talvez de um público recorde lá para o Morumbi. Como é que você vê esse jogo para o Cruzeiro, que está de olho na Copa do Brasil? Pois é, exatamente. A gente percebe pela escalação do Mano, né, que ele vai levar um time bem alternativo lá para o Morumbi, né? E o que me surpreendeu apenas nessa escalação aí é porque eu vejo 3 jogadores que são assim, muito importantes para o time do Cruzeiro funcionar. O Lucas Romero, mesmo jogando pela lateral direita, mas pela entrega dele, pela disposição dele e até pela leitura tática que ele tem dos jogos. Tá? O Thiago Neves, que me surpreendeu, eu não achei que o Thiago Neves fosse jogar tanta bola como ele está jogando no Cruzeiro. E o Alisson, que é uma referência, principalmente porque o Grêmio vem vivendo problema na lateral direita. O Edilson voltou a treinar ontem, está jogando o Leonardo improvisado, o Léo Moura, e o Alisson explora justamente a lateral direita. E botar o Alisson de titular nesse jogo do São Paulo, se ele está priorizando a Copa do Brasil e tem que priorizar mesmo que ele está na semifinal, sendo que o Alisson é um dos destaques do time. Então, se é para poupar, eu acho que o Alisson tinha que estar na ponta da lista dos poupados. Você correu o risco, por mais que o exame não mostra nada, está bem fisicamente, mas o jogador pode machucar no treino, mas que a chance no jogo é maior. E você correu o risco. Numa semifinal, você já não tem o Arrascaeta, o Elber já está, né, com problema físico, você correu o risco com o Alisson também. Eu acho que é um risco desnecessário que o Mano está correndo à beirada aí de uma semifinal de Copa do Brasil e com uma chance real de ir para a final, por que não, né? O Grêmio vem esgotado, jogando Libertadores também, o Cruzeiro teve a semana de folga e isso, nesse momento da temporada, eu acho que faz muita diferença. Então, eu tiraria só o Alisson desse time aí. Antes de você falar, Rui, pegar a sua opinião, vamos ver o que o Fábio falou antes sobre esse jogo contra o São Paulo. Coloca pra gente aí. É importante a gente focar, lógico que a gente já tem ciência disso, porque há algum tempo a gente conseguiu essa classificação para a semifinal, mas a gente tem que focar nesse primeiro obstáculo que a gente tem, difícil, que é o São Paulo, fora de casa, e esse com certeza já é um preparatório aí para jogos difíceis e importantes que a gente vai ter com o Grêmio, né? Então, o São Paulo vai com certeza nos trazer muita dificuldade e a gente fazendo bem contra o São Paulo, a confiança, né, é passada para a próxima partida importante que a gente vai ter contra o Grêmio. Então, esse é o foco, né? Começar bem o turno para dar sequência aí dentro da Copa do Brasil aí com confiança e com possibilidade aí, se Deus quiser, de alcançar mais esse objetivo que é ir para a final. Ô Rui, o Mano já sinalizou, né, que vai com esse time alternativo. Fábio, Murilo, Henrique, Thiago Neves, jogadores que vão ser poupados. Agora, alguns jogadores que são titulares vão estar nesse jogo. A gente está lembrando aí do Alisson, que é um que... O Sassá, o próprio Sobis, que está na reserva, mas vem entrando no time. Como é que fica a cabeça desses jogadores para poder jogar contra o São Paulo, começando um turno, mas tendo uma decisão na quarta, pelas semifinais em Porto Alegre contra o Grêmio? Dosa, não dosa? Você acha que tem empenho total dos jogadores? Se eu estivesse atuando ainda, Galante, sinceramente, eu não jogaria 100%. Eu, o Rui, com um jogo de semifinal. E eu fazia isso muito quando os jogos que antecediam os clássicos, Paulinho. Quando tinha algum clássico no Rio, eu tinha um clássico aqui em Minas, eu sabia que clássico é o jogo que todo mundo vê, né, Galante? Que para a cidade. E todo jogador quer estar nesses jogos importantes. Se tratando ainda mais de Copa do Brasil, uma semifinal, com certeza, se eu fosse o Alisson, eu estivesse jogando no Alisson, no momento bom que eu estou, com certeza eu não jogaria 100%. Agora é aí que hoje o programa, a palavra vai ser planejamento, né? Aí que tem que entrar o planejamento do Mano. Ele não pode correr o risco, a não ser que ele armou o time, esboçou um time
pro Dorival achar que esses jogadores vão entrar em campo e chegar lá na hora do jogo ele acaba tirando. Então a gente não sabe, porque eu, como treinador, eu esqueci o Campeonato Brasileiro. Esquecia realmente. Vai ser esse jogo primeiro, o jogo do retorno, né? Esquecia e focava bem nessa Copa do Brasil, porque sendo campeão da Copa do Brasil, a vaga da Libertadores está garantida. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians está muito na frente. Esses times estão muito atrás. Então, era o momento do Mano realmente planejar e focar nesse jogo da Copa do Brasil. Paulo, é por aí. Você que já esteve lá dentro das 4 linhas, o jogador fica com a cabeça na decisão. Vamos colocar, tira um pouco o pé numa dividida, né? Não corre como deveria, dá uma poupada? Sempre acontece isso realmente, porque é muito em cima, né? De domingo para meio de semana, você não tem o tempo realmente de 100% você ficar zero. Mas é uma situação realmente, né, delicada para o Mano, né? Porque também o Cruzeiro, apesar de tudo, o Cruzeiro ainda tem chance também no Brasileiro de pegar a Libertadores, né? Estou falando campeão, não que eu acho também o Corinthians disparou bem. Mas é uma situação difícil que o Mano que realmente tem que, na hora de dormir, colocar a cabeça no travesseiro, pensar, gente, põe, não põe, poupa. Talvez ele ponha o Alisson um tempo só. Falar, você vai jogar só 45, né, para poupar para o meio de semana. Tem todos esses detalhes que caem na cabeça do treinador. Ele que é o principal responsável. E tem um outro detalhe que a gente fala muito aqui, que é sobre a maneira de como o Cruzeiro joga fora de casa. E o Romero falou sobre isso ontem. Coloca pra gente aí. Seguramente quando Cruzeiro joga fora de casa, né, o mandante tem a responsabilidade de atacar e Cruzeiro joga com um pouco mais de liberdade na hora de atacar porque tem mais espaço. Mas eu, al igual que todo time, eu acho que a gente gosta de jogar de mandante, jogar com nossa torcida, que isso é bom para nós, sentir o carinho do torcedor e o apoio. Então, eu sempre prefiro jogar de mandante. Ô Alexandre, aqui o Paulo e o Rui sempre comentam que o Mano gosta é de jogar fora de casa, de dar campo para o adversário para ele explorar o contra-ataque. O São Paulo, mais do que nunca, vai tentar o jogo porque a situação dele na zona de rebaixamento, com a pressão da torcida, vai ser muito. Você acha que aí fica do jeito que o Mano gosta, um estilo de jogo para o Cruzeiro buscar mesmo o contra-ataque? Com certeza, né? O Cruzeiro já jogou com o São Paulo no Morumbi esse ano pela Copa do Brasil, venceu 2-0, né? Um jogo em que foi exatamente isso, né? O Cruzeiro deu a bola para o São Paulo e soube se defender bem, né? Agora, eu acho que dentro essa história do planejamento, né, que o Rui estava colocando, o planejamento do futebol é muito difícil, né? Porque você pensa bem, eu acho que o que atrapalhou muito a vida do Mano e do Cruzeiro foram as derrotas, entre aspas, de 0-0 com o Vitória e o Botafogo dentro do Mineirão, né? O Vitória como vice-lanterna e o Botafogo com um time praticamente reserva. Quer dizer, esses 4 pontos fariam toda a diferença, né? O Cruzeiro estaria em 5º lugar com 31, o Palmeiras é o 4º com 32. E ele com 31, dentro daquela conta ali do G6 batendo 58, 59, ele já tinha mais da metade do caminho andado, né? De repente ele termina o turno só com 27, né? E 4 pontos no Brasileirão é muito, muito ponto, né? Então, eu acho que esses 2 empates com sabor de derrota é que fazem com que o Mano tenha que pensar nesse jogo do São Paulo, até porque a turma ali do 8º, 9º, 10º, está tudo grudadinho no Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro tivesse vencido essas 2 partidas, ele teria dado uma folga aí e estaria numa situação muito mais tranquila, de repente, para botar até um time todo reserva no Morumbi. Agora, nesses jogos que você citou aí, nesses 2 empates, a gente viu o Cruzeiro criando várias oportunidades, como o Atlético também, na era Roger, faltando só aquela conclusão, um homem para colocar a bola para dentro. A gente sabe que esse homem de referência, o Cruzeiro não tem aquele fixo dentro do ataque. Mas para esses jogos agora, pegando um Grêmio que gosta de tocar muito a bola, que vai pressionar, um São Paulo também, como é que você pensa aí que o Mano pode resolver esse problema de gols do Cruzeiro? Pois é, tá complicado, né? O Rafael Sobis começou a temporada muito bem, ele que vai jogar contra o Grêmio, né? O Sassá não pode jogar a Copa do Brasil, nem o Rafael Marques até com problema aí de lesão, né? E o grande problema é esse, o Rafael Sobis parou de marcar gol, né? O último gol do Rafael Sobis foi naquele 2-0 sobre o Coritiba, acho que foi lá em junho ainda, né? Então, quer dizer, é realmente um problema a ser resolvido. Agora, recentemente o Mano usou como argumento, né, os 2 jogos das semifinais com o Grêmio do ano passado. O Cruzeiro nem tinha ainda pegado o Grêmio nessa semifinal
Ele lembrando que no Mineirão, quando ele perdeu de 2-0, ele teve o Ábila como homem de referência da área e o time pouco produziu. E depois a volta lá em Porto Alegre, o 0-0 foi o Rafael Sobis, o William quem jogou, né, de homem de referência, revezando com o Rafael Sobis, e a produção do time foi bem superior. Agora, era um jogo contaminado, entre aspas, pelos 2-0 do Mineirão, né? Sim. O Grêmio abre 2-0 no Mineirão, vai jogar em casa, podendo perder por um, a postura é totalmente diferente, né? Então, mas de toda forma, é a maneira que o Mano gosta de jogar. Eu acho que ele vai depender muito dessa coisa do Rafael Sobis, né? O homem-gol do Cruzeiro tem sido o Thiago Neves. E não é a função principal dele, embora ele tenha feito muitos gols, mas o Thiago Neves é o cara de armação, mas tem sido o homem-gol do Cruzeiro e o cara que tem resolvido. Porque o gol mais difícil no jogo é o gol de empate ou é o primeiro gol, né? Ele é muito mais difícil do que o segundo ou o terceiro. Você ganha de 3-0, o gol mais difícil de sair é o primeiro, não é o terceiro. Então, e o Thiago Neves tem sido o cara desse primeiro gol. Então, eu acho que nesse aspecto aí, o Cruzeiro realmente pode ter essa dificuldade por não ter esse cara que bota a bola para dentro do gol. Ô Rui, e essa semana, de novo, a gente viu mais um capítulo da novela Dedé, né? Infelizmente aí foi colocado de novo que a contusão, a lesão dele no joelho permanece, vai ter que continuar o tratamento, voltar a andar de muletas. Como é que você, como jogador que já passou por várias lesões, enxerga essa situação do Dedé, que foi contratado na época do Vasco como jogador de seleção brasileira, chegou no Cruzeiro e é uma lesão atrás da outra, não consegue se manter no time do Cruzeiro? Como é que fica isso pro jogador e também pro grupo que convive com ele? Como diz, esse é o pior momento do jogador, né, no futebol. É pior até do que quando você encerra a carreira. Por quê? Porque aí o Dedé ainda tem idade. E o Dedé, com certeza, ele é o jogador que mais treina hoje de todos os atletas do campeonato de futebol no Brasil, né, Paulinho? Porque o tratamento na fisioterapia do atleta profissional é de manhã, de tarde e às vezes de noite. Você é o primeiro normalmente a chegar e o último a sair. E quando você começa a ter essas lesões seguidas, né, não foi no mesmo joelho, isso aí acabou sendo uma sobrecarga, né, porque você acaba protegendo a região operada e ele acabou tendo um problema ósseo. E isso aí com certeza afeta o grupo, Galante, porque a gente convive mais com os nossos companheiros do que com nossos familiares. E todo mundo sabe, já foi muito elogiado, que o Dedé é extremamente profissional. Então isso aí acaba chateando o grupo e eu torço muito para que ele consiga recuperar, porque é um grande zagueiro. Pois é. E o Cruzeiro, então, compromisso 11 horas da manhã no domingo contra o São Paulo. E quem disse que mulher não gosta de futebol e que homem não se interessa por moda feminina? Afinal, quem não quer ver a esposa ou namorada toda bonita e produzida? Então fica a dica, dê uma conferida na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você encontra as grifes mais desejadas da moda mineira. A MK Poá trabalha com multimarcas que tem estampas exclusivas, como Caos, Morena Rosa, Patogê, Romaria, entre outras. Tem atendimento diferenciado e você ainda ganha desconto especial se falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. A MK Poá está com desconto de 60% em algumas peças. Corre lá e confere endereço e telefone na tela para vocês. E nós vamos para um último intervalo e voltamos falando tudo sobre a rodada do final de semana no Brasileirão. Não sai daí!